No Pode Me Dizer desta semana, eu tenho a honra de receber um cara que é estudioso. Ele é um eterno estudante. Eu acredito que até o último dia da vida dele, ele vai estudar e vai ensinar. Ele é professor, escritor, doutor. Ele é advogado e tem muita coisa para nos contar aqui. Também é faixa preta de jiu-jitsu, eu falei certo? Também seja muito bem-vindo ao nosso Pode Me Dizer, Daniel Benvenuti de Sales. Seja bem-vindo. Bem-vindo sempre, porque é uma gentileza estar com você. Eu só vou te dizer, só vou te pedir uma coisa: tira o Salles dessa história, porque o Salles é uma parte da minha vida que eu realmente prefiro não ter. Então eu acabei construindo a minha identidade como Daniel Benvenuti e agora, mais recente, como advogado dos invisíveis, mas essa alcunha não foi criada por mim, foi criada por alguém que gostou do que eu estava falando. E, engraçado, vive de dentro do tribunal. Foi alguém de dentro do tribunal quem me rotulou e acabou trazendo esse novo personagem para compor, como disse Nietzsche, os muitos que habitam em mim. Um deles é também o advogado dos invisíveis. Muito obrigado, Dani, é uma honra estar aqui. E vamos conversar. Conversar é o que a gente gosta de fazer. É o que a gente gosta de fazer. E para você que também gosta de acompanhar conversas e bate-papo, já se inscreve no nosso canal Oratória de Impacto, ativa o sino de notificação para você acompanhar tudo que nós postamos por aqui e essa conversa também. Deixa o teu arroba também aqui para a gente poder acompanhar quem você é, de onde que você vem, coloca a sua cidade também para nós acompanharmos você. Daniel, você já me trouxe uma fala aqui já muito transparente e honesta logo no início dessa conversa. Essa parte da sua vida que você prefere deletar te trouxe aprendizados. Qual foi o aprendizado que ela te trouxe? Eu acho que tudo que a gente vive, a gente não é quem é se não passar pela trajetória da vida. Eu não reescreveria nada da minha vida. Eu acho que ela foi exatamente como precisava ser. E ontem, você estava presente, eu pude observar uma coisa e confirmar mais uma vez uma coisa que é espetacular. Não existe o acaso, né? As coisas acontecem porque elas precisam acontecer daquele jeito. Há muito tempo atrás, um aluno me leva para a Câmara dos Vereadores para uma conversa informal com o Alan, que eu já conhecia do Tatame, o Alan Campeiro. E aí, falando sobre isso, eles disseram: puxa, você não quer ser cidadão manauara? E aí eu disse: para mim é uma honra de qualquer sorte. E aí o Alan disse: cara, você precisa ser cidadão amazonense. E aí me encaminha para a irmã dele, que eu não conhecia, apesar de respeitar muito a postura, a mulher, todo o trabalho, não conhecia. E quando eu tive a oportunidade de conversar com ela, eu descobri que essa pessoa sofria dores muito próximas às minhas dores, na mesma rua, 3 ou 4 Olha a coincidência da vida, depois. Hein? 3 ou 4 casas depois. Então, o meu sofrimento que me trouxe daquele dia, daquele momento, para quem eu sou hoje, é muito parecido com o sofrimento dela. Então, eu não refaria o caminho para modificar absolutamente nada. Mas acho que a gente precisa respeitar os momentos. E nesse momento, eu preciso respeitar o Daniel Benvenuti, que venceu o Daniel Datan, ou o filho de alguém. Ele é outra pessoa. E eu tenho muito orgulho desse personagem que a vida, a sociedade me emprestou. Porque vestimos máscaras, né? E quando a gente está no trabalho, a gente veste uma máscara de um profissional. E a máscara que me emprestam nos últimos 25 anos é de Daniel Benvenuti, do advogado, do defensor, do professor. Eu gosto muito dela. Eu gosto de dizer, mais do que máscaras, eu confesso para você que eu gosto de usar a expressão papéis. Todos nós exercemos vários papéis. Então, quando eu estou num papel X, eu coloco o chapeuzinho deste papel, correspondente. Você exerce diversos papéis. É professor, é escritor, um eterno estudante, é o advogado. Qual desses papéis é aquele papel que é mais latente dentro de você? Que eu não consigo te dizer. Talvez ainda da criança confusa. Porque vocês, sociedade, me enxergam de um jeito que eu não consigo me enxergar. E como você se enxerga? Eu sou cheio de dúvidas. Eu tenho muito mais dúvidas do que certezas. E eu busco, a partir dessas dúvidas, tentar acalmar um pouco a cabeça, o coração. E eu encontro segurança nos meus livros. Então, acho que os livros
O livro, Castro Alves estava certíssimo quando diz: bendito o homem que a livros semeia, livros a mancheia e faz o povo pensar. O livro te liberta, mesmo que na masmorra. Mandela falou sobre isso quando no cárcere, e te faz viajar. Todas as vezes que eu fecho os olhos na literatura, seja ela qual for, eu me transporto para esse lugar. E meio que magicamente as palavras fazem a minha vida ter sentido. E eu consigo organizar as ideias em frases, discursos que acabam sendo, às vezes, necessários. Eu não diria nem fortes, nem fracos, mas necessários. E aí eu me recordo de Aristóteles, que Aristóteles, em sua obra Retórica, ele dizia que a gente precisa, para ter uma boa oratória, organizar o logos, o ethos e o pathos, para que você consiga envolver. Se a gente tivesse observado o que esse cara falou 355 anos antes de Cristo, e hoje... E continua atual. O que ele falou lá atrás segue atual. Perfeito. Você consegue notar isso em você. O seu discurso é um discurso que tem caráter, porque você mostra-se uma pessoa de caráter, tem extrema empatia, e aí o pathos vem da ideia de empatia, de identificação com o teu público, e tem lógica. O logos é a lógica do discurso. E ontem eu fiquei meio temeroso quando fui discursar, porque eu queria ter começado com Aristóteles, mas talvez eu ofendesse as pessoas, porque eu ia agradecer a Aristóteles, e atualmente as pessoas esperam que se agradeça a uma religião. Então eu acho que a minha religião é o estudo, foi um lugar onde acalmou e acalma a minha cabeça, por isso que eu não paro de estudar. Uhum. Eu me enxergo como um eterno estudante, e quando eu me coloco nesse lugar eu tenho que exercer a humildade ao invés de autossuficiência, arrogância. Todas as vezes que eu tento ser arrogante, eu tento calçar a sandália da humildade, no sentido de pensar o que tem de ego nessa história. E quando você citar isso, calçar a sandália da humildade, eu me recordo que eu sempre falo muito, Daniel, que a oratória é um exercício de humildade. Ninguém para aprender a se comunicar melhor sem que esta pessoa tenha a humildade de dizer onde eu posso melhorar e aquilo que eu posso melhorar. Você trouxe aqui filósofos e falou muito sobre essa leitura que você tem como rotina na tua vida. E eu gosto muito das tuas sustentações orais, que você traz sempre citações. O livro tal e o livro tal. Eu admiro essa cabeça que já leu tantos livros. Eu confesso para você que eu olho para isso e eu digo, meu Deus do céu, será que eu consigo ler tudo isso? Eu não consigo, Daniel. Quantos livros você já leu na vida, você sabe? Ai, Dani, eu vou cometer uma inconfidência. Eu posso te dizer quantos eu li o ano passado. Pode, já ajuda. 372 livros eu li ano passado. Eu leio uma média de 10 livros ao mesmo tempo, em lugares diferentes também. Inclusive, eu cometo, pelo amor de Deus, crimes de trânsito o tempo inteiro, por isso que eu preciso que alguém dirija para mim. Pelo amor de Deus! Porque os carros hoje são automáticos, eles têm navegador de bordo, mas eu me pego sempre lendo. Nesse momento eu estava no trânsito, graças a Deus alguém me trouxe, mas eu estava lendo Byung-Chul Han, que é um filósofo sul-coreano, com influência alemã, que contesta Heidegger e etc., mas que fala muito sobre coisas que são muito atuais. Mas, ao mesmo tempo, eu estou lendo Leon Tolstói, eu estou lendo Trotsky, Dostoiévski. Em quantos idiomas você lê? Com fluência em 4. Uhum. Mas eu enrolo em algumas outras coisas. Uhum. Quais os 4? Italiano, espanhol, inglês e francês. Essas coisas eu consigo entender com razoabilidade. Uhum. Algumas com mais desenvoltura, outras com menos. Por incrível que pareça, o que eu estudei não é o que eu tenho mais desenvoltura. Eu tenho mais desenvoltura no espanhol, que eu aprendi andando de táxi na Argentina. Mas eu sou formado em espanhol. O espanhol é gostoso de falar, maravilhoso, agradável, elegante. Tem algumas expressões do direito que me são muito mais críveis, muito mais compreensíveis do que no português. Por exemplo, quando você fala da matéria tributária, e que nós falamos aqui, que é um fato gerador da obrigação tributária, os argentinos chamam ele de el hecho imponible, ou seja, é o fato que impõe. E tem muito mais sentido.
Porque o fato que impõe a obrigação tributária impõe uma obrigação. E Sim. ficaria mais fácil dizer, olha, toda vez que você fizer isso, vai te impor uma obrigação. Ponto. Eles são muito mais claros Mais na fácil, né, linguagem. de compreender. E antes de entrarmos direto nesse tema direito, porque vou entrar nesse tema direito, qual é o livro que não pode faltar? O livro mais importante que você leu na vida? Será que é possível definir um livro, escolher um livro mais importante que você leu na sua vida? Não, eu não vou cometer esse deslize. Tudo bem, escolhe mais de um, tudo Até bem. porque tem alguns que são muito importantes. Mas aos 2 anos eu li a obra que mais me marcou. E por incrível que pareça, eu tenho TEA, eu tenho TDAH, eu esqueço de tudo, mas eu tenho hiperfoco para o estudo. E eu me recordo que aos 2 anos, 2 para 3 anos, eu ganhei o primeiro livro, e esse livro era de Antoine de Saint-Exupéry, era o Pequeno Príncipe. E a ideia de que o invisível é essencial aos olhos e que tu te torna eternamente responsável por aquilo que cativas, bateu tão forte daquele príncipe se responsabilizando pela trajetória da sua planta, que passou a minha vida a ter algum sentido e algum gosto, porque ela é muito engraçada. Eu sou filho de uma mãe com 15 anos e um pai com 17, mas fui criado por um general. E até os 5 anos, o meu avô, que era militar de alta patente, um homem rude, eu não diria rude no traço, mas diria duro, como todo militar. Uhum. Uma comunicação dura. Isso, mas ao mesmo tempo extremamente erudito. Então, era um homem que, ao mesmo tempo que comandava exército, me fazia ir para o jardim com ele de noite para deitar na grama, olhar para as estrelas e ler Drummond e Fernando Pessoa. Tinha Então, uma sensibilidade ali. Eu sou extremamente apaixonado por poesia, porque o meu avô era essa miscelânea. E ele parte muito cedo. E quando parte, a gente vai à vida. Isso lá em João Pessoa ainda. Lá em João Pessoa. Eu nasci em 1979 em João Pessoa. E eu morava com o general, que à época não era general, ele era capitão. Uhum. E morávamos em uma casinha simples na praia. Mas como os meus pais eram crianças, ele e a minha avó resolveram ser os meus pais de verdade, mas graças a Deus. Porque aos 2 anos eu já falava, contava ali, escrevia e falava as Menino palavras prodígio. em inglês. A gente só consegue entender isso, Dani. Eu só consigo entender quem eu sou esse ano. Porque em maio eu estava viajando e eu recebi os laudos finais dos meus exames psicológicos e etc. e tal, que eu vinha fazendo há uns 2 anos consecutivos. E aí descobriu-se que eu tinha TDAH, TOC, eu era TEA, e eu tinha altas habilidades com QI de 146. Eu não dimensionei isso, tanto que eu resolvi não falar sobre isso por um tempo. E aí alguns amigos muito queridos disseram, cara, eu acho que assim, não muda quem tu é, mas justifica a tua história. Sim. E aí eu entendi que o menino meio perturbadinho, na verdade, tinha uma cabeça acelerada, e que a minha capacidade de assimilar as coisas desde muito cedo era exatamente por conta dessas altas habilidades, que não traz felicidade, tá? Então, por isso que eu disse que o que vocês enxergam é diferente do que eu vejo. Porque enquanto as pessoas dizem que eu sou um intelectual, e eu agradeço e recebo, mas não me acho assim, eu me acho uma pessoa cheia de dúvidas. Por isso que busco respostas a partir do estudo. Mas ser intelectual não é necessariamente uma coisa muito Não é um legal. privilégio. Não. Tem um lado obscuro. Desafiador. Eu acho que Qual é o desafio disso? O grande desafio dessa área da tua vida, dessa questão que te envolve? Eu acho que Schopenhauer disse, Dani, que há um lado escuro e um lado negro na intelectualidade, porque ela te abre o caminho ou ela te fecha as portas para a esperança. Você encara muito mais. Schopenhauer disse absolutamente, quando você olha para o abismo olha para você. Você não tem mais a felicidade despretensiosa, porque você acaba compreendendo e tendo uma percepção do todo que é um pouco diferente, um pouco maior, e aí você fica cinzento. Eu me recordo, certa feita, que há muitos anos atrás eu atendia no balcão da Tânias Aéreas vendendo uma passagem,
E um pós-doutor da Universidade Federal do Amazonas veio conversar comigo, e eu vi meio triste, meio sisudo. E aí eu fui brincar com ele e tal, e ele me falou exatamente essas palavras. É que quando você chega a um ambiente de vários livros, você tem uma tendência a ver o mundo de forma preto e branco. Você não enxerga mais o mundo de forma colorida, porque você perde um pouco de algumas esperanças que são esperanças da ingenuidade. Quando Maquiavel falou o príncipe deve ser amado, se não amado ao menos temido, ele queria dizer que não é que o homem é ruim, mas o homem é bobo de certa forma. Qual é a cor, se você pudesse escolher uma cor para definir você? A cor que te representa, que cor seria? É a ausência de cor. Eu tô de preto exatamente por isso. Por isso você usa tanto preto? Eu adoro preto. Eu adoro preto. Eu acho que... Primeiro que eu sou branquelo, né? Eu sou, a despeito de ter um pai negão, graças a Deus. É mesmo? Meu pai é soteropolitano. Na verdade, ele só tem o registro de João Pessoa, mas vive a vida toda na Bahia. Então, ele é baiano. Sim. E é negro, de pele negra. E aí ele diz, não, foi o sol. Tá. Se você prefere assim, tá tudo bem. Mas a minha mãe, gaúcha, branquela e com cidadania. Aí juntou tudo isso aí, a mãe gaúcha, o pai de Salvador, e você veio para João Pessoa, você veio para Manaus. É verdade. O que você tem do amazonense que é latente em ti? A coragem. Eu acho que o povo amazônico é, sobretudo, um povo corajoso. Credibilidade extrema nas coisas da floresta. É o convívio absoluto com a desesperança e, ao mesmo tempo, a necessidade de melhoria e a promoção da sua própria melhoria. O esforço nas coisas pequenas e, ao mesmo tempo, a alegria das pequenas conquistas. Uma vez eu parei para conversar com um rapaz em uma dessas andanças para pescar, que eu não vou, mas eu tive a oportunidade de ir com umas pessoas, e quando eu perguntei se ele estava bem, ele me disse, eu ando muito bem, dizendo mais não do que sim e sendo feliz. E aquilo me tocou profundamente. Interessante. Por que mais não do que sim? Ele, meu filho, quando você fala assim de cara e você volta atrás para dizer não, você é extremamente mal visto. Sim. Mas quando você fala não, você tem a oportunidade de voltar atrás e dizer sim. Então é melhor que a gente diga não de cara e depois reflita sobre a possibilidade de transformar o não em sim. Aquilo me tocou porque são sinais de uma aprendizagem que vem do povo e desse povo amazonense, desse povo ribeirinho, desse povo sofrido. Você já morou em algum município? Não. Mas conhece quantos municípios no Amazonas? Quase todos. Foi a trabalho ou passeio? Fui a trabalho, em 99% dos casos, para conhecer os municípios do interior. Seja um dos meus muitos trabalhos, né? Porque eu sou o Július do Amazonas. Eu tenho... Quando fala, eu tenho que falar com o meu chefe. Eu tenho vários. Eu tenho qual é a área? Qual é a área? Essa faculdade. Aí como é que vira essa chavezinha na cabeça? Agora eu tô na versão professor. Agora eu tô na versão servidor público. Agora eu tô na versão... Como é que vira essa chave aí? Eu acho que basicamente, Dani, porque tudo que eu faço é estudar. Então tudo que eu faço tem a ver com estudo. De alguma Os assuntos se interligam de alguma forma? Completamente. Completamente. Eu lido completamente com a energia da minha capacidade cognitiva. Então, o que eu vendo para as pessoas são ideias. Eu vendo ideias para o governo do Estado, eu vendo ideias para os escritórios, eu vendo ideias para a procuradoria, eu vendo ideias para todo lugar. E tudo tem a ver com o estudo e conhecimento. Aí acaba sendo relativamente simples, porque eu estou no meu conforto. Eu acabo vendendo a mesma coisa para todo mundo. E não é tão difícil mudar, não é tão complexo. Acho que é mais complexo você entrar no personagem e dizer quem eu sou realmente. Porque aí... O jiu-jitsu te ajuda nessa entrada do personagem? Desculpa te interromper. Não. O jiu-jitsu te ajuda nisso? O jiu-jitsu me deu segurança, me deu confiança. O jiu-jitsu me deu paz, porque depois que você sai do tatame, quem luta jiu-jitsu sabe que a gente é meio que uma seita. Quando você sai do tatame, é verdade. Eles três, os dois aqui. É uma irmandade. A gente se reconhece pelo jiu-jitsu. Tanto que você viu ontem, o pessoal me deu o título de cidadão do Amazonas e me deu uma faixa preta para eu estar com a faixa preta acompanhando, porque a maioria daqueles que estavam lá eram faixas pretas também.
E alguns eu não conhecia, eram de academias que eu não conhecia, eles trouxeram a faixa para mim. O jiu-jitsu me dá segurança, me dá confiança, o jiu-jitsu me deu norte, porque no período mais conturbado da vida, na saída do meu pai de casa, uma saída violenta, uma saída que nem uma criança devia passar por isso, muitas vezes eu me vi desesperado. E era no tatame que eu conseguia extravasar, que eu não tinha conseguido falar. E aí, às vezes, ia treinar, me quebrava todo, chorava, mas chorava no tatame como se fossem lesões físicas, só que as lesões emocionais eram enormes, porque aquele momento de disfuncionalidade familiar teve como consequência uma criança não poder ser criança, ter que assumir responsabilidades de um adulto para ajudar a mãe, que tinha muito pouco, só coragem, e um irmão pequeno que era bem doente, asmático, hoje é enorme, é um monstro, mas naquela época havia só a responsabilidade. Então o jiu-jitsu me deu serenidade e tranquilidade, seguramente, e equilíbrio. Então eu não me desequilibro quase nunca, porque eu tenho a tranquilidade do esporte. Você pratica desde quando? Com que idade você começou a praticar jiu-jitsu? Aos 11 anos de idade. Nessa época que teu pai saiu de casa? Na época que meu pai saiu de casa, depois de uma violência extrema, porque a partida é muito marcante. Sim. É uma partida com violência física. É bem feio, foi bem difícil. E não rompeu o lar e, ao mesmo tempo, a esperança de uma família e de tranquilidade. E eu apanhava na escola demais, porque, você imagina, eu entrei na faculdade, passei com 15 anos, 14, muito novo você entrou na faculdade. Então, no ensino médio, eu tinha 12 anos, 12, 13, 14. Os meninos muito grandes e você menor pela idade, inclusive. Dava porrada, você imagina, branquelo, gordinho, baixinho e nerd. Nossa, eu apanhava. E qual era o caminho? Vou fazer uma arte marcial. Aí eu tentei de tudo, karatê, kung fu, capoeira. E aí um querido amigo, à época, chegou para mim e disse, cara, eu tô lutando um negócio que eu acho que você vai gostar. E aí eu disse, o que é isso? Ele, eu vou te levar lá, não vou falar o que é. E aí fomos. Os tatames eram tatames de raspa, não era pneu, era anterior, era juta, malva, era aqueles tatames de eu palha. Lembro, antigo. De palha. Sim. Uma mistura, era uma mistura. Exatamente. Fomos treinar e aí cheguei lá, tinha uma criancinha, ela devia ter, sei lá, era bem menor que eu. E aí ele disse, bate na criança. Eu disse, não vou bater na criança. Ele, não, senta a porrada. Eu tinha 11 anos, ele devia ter 8, 7. E eu fui pra cima da criança, a criança me enfiou a porrada. E eu disse, aí você, eita! Aí eu fui de novo, a criança me bateu de novo. E aí eu disse, eu quero fazer isso. E já são 36 anos de jiu-jitsu. Eu tenho 20 anos de faixa preta. 20 anos de faixa preta. Você pratica quantas vezes por semana? Hoje que eu sou quebrado, quando dá. Às vezes eu treino todos os dias da semana, às vezes eu treino 3 vezes na semana. Depende das lesões. Hoje, por exemplo, antes de estar com você, eu estava na fisioterapia, porque eu estou com lesão no pé, eu estou com lesão no joelho, eu estou com lesão no ombro. É muito de quem pratica jiu-jitsu. A gente convive com a dor o tempo inteiro, mas a cabeça fica tranquila. A dor física fica em segundo grau, porque em segunda instância, porque o bem-estar ao corpo e à mente são absolutos. Entre advogar e ser professor, que vem primeiro? Eu tenho poucas vaidades na vida, mas seguramente a maior delas é ser chamado de professor. É a minha vaidade. Eu tenho poucas vaidades na vida, mas se um aluno me chama de professora, meu Deus do céu. Os meus estagiários, funcionários, membros do meu gabinete, todo mundo só me chama de professor, porque se me chamar de doutor sabe que eu vou ficar chateado. E aí eu sou bem desbocado, você me conhece, e eu falo palavrão na frente de todo mundo, e aí eu já xingo eles, e eles já sabem. A despeito de poder ostentar o título de doutor, o mérito, eu não acho que ele é oponível às pessoas.
engraçado que ontem Nem superior, né? aconteceu uma coisa muito legal. Eu estava almoçando após o evento em um restaurante, e o maître do restaurante chegou para mim e disse: eu posso lhe falar uma coisa? E aí eu disse: lógico, claro, pode, porque eu chamo ele pelo nome. Ele disse: você é uma das poucas pessoas que dá orgulho da gente atender. E aí eu disse: por quê? Ele disse: porque você é tão educado, tão gentil com o garçom. Você vem abraçando desde o porteiro até o garçom e sempre fez do mesmo jeito. Aí ele disse: o nome dele é Deco, inclusive eu gosto muito dele. Aí eu disse: Deco, eu te conheço há quantos anos? Ele: muitos, doutor. Eu disse: então não é para me chamar de doutor. Eu acho que respeito ao próximo não se mede quando você bajula quem é mais que você. Mede exatamente quando você olha para todas as pessoas e trata elas com o mesmo respeito. Se não existisse você, com tanta gentileza, com tanta cordialidade, com tanta atenção em servir, eu não teria o prazer de comer como eu tenho. Não iria voltar nesse lugar. Nunca voltaria. E eu tento manter o hábito de tratar essas pessoas sempre assim. Então, para essas pessoas, eu não quero ser chamado de doutor. Eu acho que há ambientes, no ambiente acadêmico, na recepção de um prêmio, faz parte de uma formalidade que nós, em sociedade, convencionamos e aí precisamos aceitar. Então, ser professor é aquilo que palpita mais em você? Ser professor é o que contraria o geral. É a forma de se revoltar contra o sistema. É o mundo do dever ser. É onde nós trazemos a lúdica e a explicação de como alguém pobre, que morava em uma casa de madeira 3x3 dormia no chão, consegue se transformar em alguém que faz parte dessa pequena burguesia, que vence na vida e vence pela educação. Qual é o melhor aluno do professor Daniel Benvenuti? Como ele se comporta? É aquele que mais tem vontade. Ele não precisa ter talento. Eu não acredito em pessoas que vêm talentosas de essência. Eu acredito no trabalho duro. E quantas vezes a gente não já conheceu pessoas que nem são nota 10, mas que serão os melhores profissionais. São os esforçados. Eu digo que tem o inteligente e tem o esforçado. Eu sou a esforçada. É exatamente por isso que eu não gosto do rótulo de inteligente. Ah, é? Eu acho que inteligência tira o teu esforço. Porque ninguém chega em lugar nenhum. Um dia eu acordei inteligente e tudo deu certo. A gente chega tirando um monte de pedregulho. Sim. Muitas horas sem dormir, muito planejamento, um estudo intenso. Nós conquistamos aquilo que estamos. E a gente é excelente em tudo aquilo que a gente faz o tempo inteiro. Nietzsche, assim falou Zaratustra, diz especificamente: demore o tempo que for preciso para descobrir quem você é, para descobrir o que você gosta, mas tão logo descubras, não recue ante qualquer espécie de obstáculo. Ou seja, é a ideia do Torna de quem tu és. Você precisa se descobrir, e quando você se descobre, você tem que seguir em frente, porque Spinoza falou que a excelência é a potência que você monta em você mesmo, e essa potência faz com que você evolua. Nós somos seres em evolução. E falando em evolução, nós temos aí você advogado consumerista. Também. Então nós temos, entre os vários papéis, aliás, qual é a melhor área que você gosta dentro do direito de advogar? Atualmente como consumerista, mas qual é a melhor área? Eu sou forjado no direito privado. Então, eu sou professor de Direito Civil e de Processo Civil, sou membro da Academia Brasileira de Direito Civil. Eu tenho... Com a maior cara de advogado criminalista. Eu acho que todo mundo um dia se apaixonou pelo direito penal. Mas eu sou meio dodói, então eu gosto do direito, de forma geral. De vez em quando eu faço júri. Eu faço júri para ver se a oratória funcionará do mesmo jeito no penal como funciona no civil. E aí a gente acaba tendo umas surpresas positivas que são bem legais. E eu acho que assim, melhor área é a área que você realmente domina.
Tem muito mercado, a despeito de 1.500.000 Tem muito mercado para os competentes. Tem muito mercado para quem estuda muito. Tem um livro do Mário Sérgio Cortella, não sei se você já leu, gosto muito dele, A Sorte Segue a Coragem. Sim. E ele diz assim, a sorte segue a coragem, mas apenas se a coragem for competente. Perfeito. Então tem mercado para todo mundo. A sorte vai seguir essa coragem de se preparar e de ser competente para essa área de atuação, seja qual for. Perfeito. Não importa qual desdobramento de direito que você vai, ou qualquer área que você for escolher da vida. O que importa é que você trabalhe de forma dura e que você se prepare, né? E, Daniel, professor Daniel, você tem uma oratória excelente. Qual é, para você, o principal conselho para quem quer desenvolver essa oratória? Nós estamos aqui no canal Oratória de Impacto. Esse podcast, ele entra no canal Oratória de Impacto. Qual é o seu conselho para quem quer desenvolver a sua oratória? Primeiro, leia. Não é possível falar bem se você não lê bem. Os livros, eles são o caminho. Eles te libertam, eles te dão vocabulário. A língua portuguesa, ela é muito mal trabalhada, mas quando bem trabalhada, ela encanta, ela envolve. Depois, observe as pessoas que estão ao seu redor que fazem isso para além do normal. Você se expressa perfeitamente bem. Desde a época de jornalista e depois que desenvolveu técnica, que foi atrás de estudo, que mergulhou profundamente, dedicou a sua vida à oratória, faz melhor do que a maioria das pessoas. Nossa, que bonito! Por isso que eu sempre te disse. Gratidão. Eu preciso ser treinado por você, porque eu não consigo achar que eu esteja pronto, porque talvez onde eu quero chegar seja um pouco além daquilo que eu já estou. E todo mundo que acha que sabe, tudo morreu. Isso é verdade. Ao mesmo tempo que ele diz assim, gente, a produção aqui não sabe dessa informação, né? Que Daniel me procura, Dani, eu quero ser treinado por você. Dani, eu quero ser treinado por você. Eu acredito, eu acho isso um exercício de humildade quando a pessoa diz, eu quero melhorar minha oratória. Aí eu vejo você falando tão bem e eu fico pensando, como é que vou ajudá-lo? Vamos virar essa história. Ao invés de você achar que é um exercício de humildade minha, reconheça que você tem talento suficiente para que qualquer pessoa, por mais que seja uma pessoa da linguagem, deseje aprender com você. Sim. Então, recebo. Uma questão de ponto de vista. Recebo, de coração. É uma questão de ponto de vista. E eu não quero ser daqueles que se escondem, eu quero ter o prazer de dizer que eu fui treinado por você. Coisa boa, gratidão. Já pensou, hein? Gratidão, vai ser uma honra. E já que a gente está falando de oratória e do direito, o advogado precisa, no seu ponto de vista, ter uma boa oratória? O advogado só tem a palavra escrita e falada. O advogado que não sabe se expressar não é advogado. O advogado tem a palavra e ao pé dela a confiança. Portanto, o dever de fidalguia com a sociedade, com as pessoas, mas a necessidade de tratar o vernáculo adequadamente. A língua portuguesa deve ser respeitada, mas deve haver empatia. A técnica, Dani, eu te diria que é 30% do negócio. 70% da história é empatia, conhecimento, respeito, diálogo. Eu acho que a forma de construir, Wittgenstein diz que nós existimos no mundo a partir da linguagem. Se não há linguagem, ou o mundo que existe a partir dos sinais de linguagem que eu criei. Se não há linguagem, não há mundo. Nós somos seres sociais. Portanto, o que nós fazemos é nos comunicar. O direito só existe para nós. Porque imagine que você estivesse sozinho numa ilha deserta, sem ninguém no mundo. De que adiantaria o direito? De que adiantaria o direito e a comunicação em si. Perfeito. Eu digo que está no nosso DNA, nós nascemos para comunicar e comunicação faz parte do nosso processo de evolução. Tem a ver com a forma como nós convivemos com as pessoas, como nós nos relacionamos, como nós aprendemos a conviver. Então não existe a gente passar pela vida sem aprender sobre essa temática. E já que a gente fala do direito, da oratória, do exercício da advocacia também, que é importante ter a oratória, me diga o seguinte, nós estamos num momento com 1.400.000 advogados no Brasil.
temos diversas áreas. Você já falou, há espaço para todo mundo dentro dessa área do direito. E há espaço e as pessoas vão galgando um crescimento cada vez maior. Qual é a maior preocupação hoje em dia, na sua opinião, sobre o exercício da advocacia? O que te preocupa hoje, como advogado, um estudioso do direito? Me preocupa a falta de compreensão e percepção das pessoas que saem do curso de direito despreparadas. Você crê? Hoje em dia, os alunos vibram porque passaram 5 anos na faculdade e não leram o livro. Essas pessoas certamente elas não terão êxito na vida. E óbvio que quando você tem uma oferta enorme de cursos e você tem uma insegurança e uma instabilidade nesses cursos, a consequência é que essa pessoa que não consegue clientes, ela baixa o preço. Quando ela baixa o preço de mercado, ela desvaloriza a advocacia como um todo. Porque a advocacia, eu costumo dizer que a advocacia tem lugar para todo mundo, mas a advocacia é como o vinho. Tem aquele que você vai pagar baratinho, mas no outro dia você vai ter uma dor de cabeça tremenda. E tem aquele que você paga caro, no outro dia não acontece absolutamente nada. Não fazendo alusão ao preço necessariamente da faculdade em si, o valor e a experiência. Sim. Porque a formação ela não está necessariamente ligada à faculdade pública, à faculdade privada, ela está ligada à dedicação. A dedicação individual, ao conhecimento, a quantas horas e quantos livros você passou. Ninguém vai ficar rico no curso de Direito se não tiver uma boa preparação. Como é que você enxerga agora os recursos que a inteligência artificial proporciona para o advogado, tendo em vista isso que você acabou de comentar? O que esperar da advocacia, o que esperar dos advogados que já na faculdade utilizam excessivamente a inteligência artificial, fazendo o trabalho por eles? Perfeito. Nós temos 2 caminhos. O caminho do desaparecimento daquele que não se esforçou, e isso é inevitável, porque as inteligências hoje substituem um sem número de estagiários, de bacharéis em direito, de advogados recém-formados. Mas, do outro lado, ela também auxilia os grandes advogados. Não há um grande escritório de advocacia no Amazonas e no Brasil que não opere com inteligência artificial hoje em dia. Porque tem a sua vantagem, Eu só penso que não pode substituir o nosso estudo. Perfeito. A inteligência artificial, o algoritmo, ele é lógico. Nós não somos lógicos, os seres humanos. Nós temos uma série de circunstâncias que nos tornam, às vezes, o inesperado. Portanto, os bons não serão substituídos nem tão cedo, porque há esse contorno de humanidade que envolve sentimentos e sensações que nos fazem, às vezes, instáveis. E essa instabilidade é o que está a beleza e a magia do ser humano. Então, os grandes advogados permanecerão, porque a inteligência artificial não vai fazer sustentações orais densas, profundas e eloquentes como grandes advogados podem fazer. Em contrapartida, todos os auxiliares, toda aquela massa não preparada, a mesma massa que no passado, na indústria automotiva, por exemplo, perdeu espaço para os robôs, quando as máquinas chegaram e eles foram substituídos, porque o capitalismo ele tendencia a uma substituição. E quem não pode ser substituído é quem está melhor preparado. Um ser pensante não vai ser substituído. Eu penso assim, se ele é um profissional competente, capacitado para raciocinar e se atualiza, ele não vai ser substituído. Com a tecnologia que nós temos hoje em dia, mesmo a mais avançada, é muito pouco provável que o homem, nesse momento, seja substituído, sobretudo nessa área. E a gente tem outro paradigma. Imagina que a substituição não é só para o advogado. O julgador também pode ser substituído, o juiz ele pode ser substituído. E aí a gente entra na dialética. O meu co-orientador de doutorado, ele tem um texto, um livro espetacular, que é o ministro Ramos Tavares. Ele auxilia, ele é coordenador do meu doutorado, e ele sempre orienta. Eu sou orientado pelo professor Renan Tamaia, Renan Kruger Faria Tamaia, e ele tem um texto que é o juiz digital e as consequências do juiz digital. E ele fala exatamente sobre a possibilidade de que o juiz seja substituído por uma máquina, mas
a essência do pensamento filosófico da judicatura é que o juiz é um homem. E que esse analisa a homem especificidade. analisa as sensações e os sentimentos, utilizando parâmetros que estão na lei, na Constituição, na jurisprudência, na doutrina, mas que principalmente e essencialmente têm sensibilidade humana para tentar buscar e atingir justiça. Uhum. De forma isolada, né? Independente e que não viole os princípios fundamentais do direito constitucional e administrativo que determinam a impessoalidade como ferramenta do magistrado. Uhum. Será que uma máquina faria isso? Será? Impossível. Daniel, nós estamos aqui já numa reta também, num processo aí para o 5º Constitucional. O que tu esperas deste 5º Constitucional diante das últimas decisões que foram tomadas? Aí eu te pergunto, como advogado, o que esperar do 5º Constitucional desse ano aqui no Amazonas? Eu posso dizer o que todo advogado espera de quem o representa em um tribunal. Há uma distância. Primeiro, a gente traça o parâmetro de que a Constituição falou. Não há diferença entre advogados, juízes e promotores. Todos estando independentes e trabalhando com respeito recíproco. Esse detalhe, Dani, ele só acontece quando esses personagens se respeitam intelectualmente. E o que a gente tem como expectativa é que o representante oriundo da advocacia, do Ministério Público, aqueles que ocupam a vaga que a Constituição previu como sendo as pessoas de notório saber jurídico, respeitadas pelos seus pares, com mais de 10 anos de atividade, que possam concorrer para sair dos seus ofícios, sejam os ofícios defensivos ou os ofícios acusatórios, no caso do Ministério Público, para exercer judicatura, eles sejam absolutamente independentes no pensar, eles ouçam a advocacia, e o que é totalmente diferente de fazer o que a advocacia quer. Que, em que pese eles sejam indicados pela advocacia, quem faz o que quer é criança. Adultos fazem o que precisa ser feito. E quando você é magistrado, você precisa fazer isso de tal sorte que você atinge a justiça, doa quem doer. Uhum. Porque daí você cumpre um propósito. Portanto, que esse magistrado ou essa magistrada sejam pessoas que atendam à advocacia, que sejam sensíveis às dores da sociedade. Ser juiz é muito mais do que julgar o que é certo e errado, escolher isso ou aquilo, é decidir sobre vidas humanas, é compreender com sensibilidade as dores de quem está do lado de cá. E eu sempre costumo dizer que essa guerra não pode ser de nós contra eles, não pode ser da advocacia contra o Poder Judiciário, contra o Estado. Essa guerra precisa ser contra um sistema que oprime, que afasta as pessoas mais frágeis, que silencia grande parte da população, porque priva o acesso dessas pessoas a uma justiça de qualidade. Uhum. Portanto, que seja quem for, alguém que ouça a advocacia e que olhe para cada ser humano não como um número do processo. Você sabe, você é advogada. Quando você vai despachar, eles pedem o espelho do processo e olham o número. Que as pessoas não sejam números. Porque por trás de cada nome eu tenho um ser humano e por trás de cada ser humano eu tenho uma dor. Seja no direito civil, seja no direito do consumidor, no administrativo. E essa história precisa ser ouvida. Ela precisa ser ouvida. Porque quando eu tiro de você a tua capacidade de fala e, portanto, a minha capacidade de ouvir, eu te reduzo enquanto humano. E você também limita o teu poder de decisão, porque você não vai compreender devidamente o que precisa ser compreendido, entender os fatos, para então tomar uma decisão. Tanto por isso que as sustentações orais são tão relevantes. Se eu pudesse dar um conselho para a advocacia, e a advocacia jovem, neófita, utilizem a tribuna, mas não com uma característica do tom professoral. A despeito de ser professor, todas as vezes que eu subo à tribuna, eu subo com máximas vênias, com pedidos de licença, porque muitos daqueles foram meus professores.
Há um respeito ali a eles também? Há uma turma, que é a turma do desembargador Pascarelli, que tem pessoas geniais, como o desembargador Cláudio Hesse, professor, o desembargador Paulo Lima, professor. Há tantas pessoas tão competentes que eu não posso ir lá e usurpar a capacidade deles, nem posso ir lá professorado ali. Eu tenho que ir lá dialogar. E eu peço máximas vênias para levar o meu pensamento. Mas para que eles possam escutar, e ouvir é totalmente diferente de escutar, que eles possam atentamente perceber aquilo que está sendo dito, para que talvez, em algum momento, aquilo tenha algum eco. Porque quando você sustenta, você tem a oportunidade de esclarecer aquilo que estava só escrito, que era impessoal no texto, mas ali você deu colorido. E aí eu quero aproveitar também e dar uma sugestão de leitura para quem está nos acompanhando e até mesmo para desembargadores e juízes também, que se chama Como Falar, Como Ouvir. É impossível você conseguir falar se você não sabe ouvir. E esse processo de escuta, ele passa por tudo que você falou ainda há pouco. Essa leitura vale ouro. Chegando na reta final da nossa conversa, doutor Daniel, professor Daniel, ou só o Daniel aqui presente também, essa é sua câmera para quem você gostaria de mandar um recado. Pode ser alguém vivo nesta terra, alguém que já deixou este plano, alguém com o qual você gostaria de ter um minuto de conversa e você poderia mandar uma mensagem para essa pessoa. O que você poderia dizer a ela nessa câmera? Eu acho que se eu tivesse a oportunidade de falar com alguém, eu falaria comigo mesmo. Acho que eu já falei sobre isso. Eu falaria comigo mesmo no passado, para poder confortar o jovem, a criança, e para poder dizer que as coisas valem a pena, o esforço vale a pena, a dedicação vale a pena, toda a dor que a gente passa e toda a escolha que a gente faz, buscando trilhar o caminho que é importante, que é relevante para a vida, tem como consequência uma resposta no futuro, e todo choro, toda dor, toda angústia serão recompensados. Não há dor que dure para sempre, e a educação é o que vai tirar efetivamente você desse estado atual e vai levar você a quem você vai se transformar. Então, eu passei a vida inteira estudando Sócrates, estudo Nietzsche, e entender torna-te quem tu és sempre foi uma coisa difícil, mas no momento em que eu subi a tribuna, no momento em que eu peguei o pincel no palco para lecionar, eu me transformei nos muitos personagens que eu sou, e a cada novo livro, e a cada nova pesquisa, a cada novo escrito, eu reafirmei essa pessoa. Portanto, Heidegger dizia, o ser e tudo que não é o ser. Uma palavra que você pode levar para a vida toda, que é a palavra mais importante na sua vida? Resiliência. Eu acho que a história da evolução não é sobre força, necessariamente sobre coragem, sobre fé ou sobre esperança, mas sobre capacidade de se adaptar, sobre como água você encontrar suas formas, independente das pressões que você sofre. Oratória é? A minha vida. Oratória de impacto é? Sensacional. Você tem um guia incrível, você faz a oratória de impacto ser tão relevante, e você precisa ser, enquanto mulher, enquanto pensadora da linguagem, enquanto uma força viva da natureza que no backstage, por trás, está fazendo com que uma série de pessoas apareçam e consigam se expressar, se soltar e consigam ser profissionais melhores. É a velha ideia do enceradeira trabalho o chão que brilha. Meus parabéns realmente a você, porque você tem modificado e inspirado esse pessoal. Continue firme. O mundo precisa de mulheres assim. Mas você precisa ter os louros da vitória. Eu acho que muita gente, quando você muda, de certa forma, por problemas pessoais, não querem aparecer e dizer que foi você quem fez, mas a gente sabe que você fez, porque sempre tem o teu dedinho, tem características que são muito pessoais,
e as pessoas acabam dando certo. Então, meus parabéns. A Oratória de Impacto é um exemplo. E você sabe que eu odeio coach. Mas a única pessoa que se aproxima um pouco disso com seriedade que eu indico, aconselho, sempre direciona é você por sua competência. Parabéns. Obrigada, doutor Daniel Benvenuti, professor Daniel Benvenuti e simplesmente Daniel também. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, que seja um ano maravilhoso para você. Agora, cidadão do Amazonas, de fato e de direito, você é inspirador. A vontade que a gente tem aqui de terminar é começar a ler. Não tem vontade, produção? A gente não tem vontade de encerrar aqui e começar a estudar e a gente pensa assim, meu Deus, não estou estudando. Não é isso. A equipe está aqui nos bastidores só refletindo e pensando, meu Deus do céu, você inspira todo mundo a estudar e a evoluir. Eu te agradeço muito por estar aqui conosco. Suas considerações finais, essa é a sua câmera. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estiveram presentes, prestigiem a Dani, o trabalho dela é espetacular. Obrigado pela oportunidade, eu fiquei muito impressionado ontem com tantos elogios que recebi, tantos telefonemas que tocaram, dos figurões mais importantes ao porteiro do meu prédio. Só existe o Daniel Benvenuti porque existem vocês que trazem a possibilidade de que eu seja quem eu sou, e ninguém é em si mesmo se não tiver no convívio de uma sociedade o apreço e o respeito do outro. Muito obrigado, contem comigo, seja para estudar, seja para aprender. Engraçado que você falou uma coisa que a minha filha ontem, um professor dela de filosofia estava na plenária e ele veio me cumprimentar e aí ele dizia, ninguém entende as minhas aulas no primeiro período. Aí ela disse, professor, eu entendia, porque meu pai sempre falou essas loucuras que o senhor falava na sala. Eu acho que a gente vive da mesma loucura. Maravilha, muito obrigada. Obrigada a você que nos acompanhou. Fique conosco e se você gostou dessa entrevista até aqui, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para você ativar todo o sino de notificação e eu te espero na próxima edição do nosso Pode Me Dizer. Até lá!